Fala aí, pessoal. Vamos agora para a nossa segunda aula do nosso curso de desenho. E agora que vocês já aprenderam sobre linhas, melhorar o seu traço, vamos focar mais na nossa parte de colocar as nossas ideias no papel. Vamos evoluir e fluir o nosso desenho. Para isso, algumas técnicas têm que ser apresentadas, mas antes de começar qualquer desenho mais complicado, mais complexo, volte nos exercícios passados, solte seu braço, risque a folha. Aqueles exercícios vão te acompanhar por um longo de muito tempo. E nessa aula de hoje, eu quero focar em dois exercícios: o desenho cego e o desenho de observação. Na primeira aula, vocês aprenderam a olhar para um objeto, olhar para as coisas. Focamos no seu olhar. Hoje nós vamos focar no seu cérebro, e especificamente o lado direito do cérebro, que é voltado para a emoção, intuição e criatividade. E para isso nós temos que descolar o seu olho da sua mão. Assim você vai focar o seu lado direito do cérebro. E como fazemos isso? Com o desenho cego. O desenho cego nada mais é de você pegar um objeto e tentar copiá-lo sem olhar para sua mão, sem olhar para o papel, olhando 100% do tempo para o objeto. E você não pense que você vai fazer um desenho bonito e nem tente fazer um desenho bonito. Você só vai rabiscar. Você vai tentar reproduzir aquele objeto sem olhar para sua mão. E eu digo, vai ficar feio, vai ficar engraçado, mas o intuito é esse mesmo. É só o seu cérebro que vai estar trabalhando, não é a sua mão. E uma dica que eu dou para esse desenho é você começar pela silhueta, de fora para dentro. Faça só a silhueta do objeto, o contorno do objeto. Depois que você tiver todo o contorno do objeto, aí você foca nos detalhes, vai indo para dentro, para a parte central do desenho. Esse seria o desenho cego. E agora, o desenho de observação. O desenho de observação é a representação gráfica de qualquer coisa que você está enxergando. Qualquer coisa da sua realidade visual, emocional, intelectual, tudo isso você pode representar no desenho de observação. E no desenho de observação você tem o enquadramento, a composição e a perspectiva. Só que a perspectiva é uma parte mais avançada que eu pretendo mostrar para vocês mais na frente do curso. Agora então vamos focar no enquadramento, composição e a proporção. O enquadramento seria a localização do desenho na folha. É o equilíbrio que você dá para o desenho na folha. A proporção seria o tamanho desse elemento em relação a outro. A ideia é observar os objetos com atenção, com os mínimos detalhes e ver o tamanho de um para o outro. E com isso, na proporção, você ainda tem o volume e os planos. O volume seria a proporção do objeto em 3 dimensões, como isso. Veja esse cubo. O volume dele, ele não é um desenho reto na folha. Você tem que ver o volume dele, a totalidade. E eu vou mostrar isso para vocês no desenho aqui agora. Veja esse desenho. Tendo em mente que essa é a sua tela de pintura ou a sua folha. Esse enquadramento está errado. Ele está grande demais na folha. E esse segundo exemplo, olha o espaço de folha que ficou. Também está uma proporção errada. A proporção correta seria mais ou menos essa. Você vê que tem uma distância aceitável do final da folha para o objeto, do começo para o objeto, dos lados. Essa seria uma boa proporção para um desenho. E note que aqui nesse exemplo você tem a profundidade do desenho, o 3D do desenho, tem a diferença de tamanhos para os objetos. E para eu conseguir chegar nesse ponto, eu usei as linhas guias, que é uma coisa que é muito importante no desenho de observação. E como que você faz isso? Você observa o maior objeto e traça a sua linha na altura final desse objeto e no início desse objeto.
você tem o tamanho total que essa imagem vai ter, porque você pegou o maior objeto. E depois você traça todas as linhas que você precisar para desenhar o seu objeto. Tanto cada linha dessa é de um objeto. Esse aqui é o tamanho total desse cubo. Aqui onde que ele começa é a base dele. Essa linha, ó, é da altura da pirâmide, a base da pirâmide, a altura do quadrado, a base do quadrado, a altura da bola, a base da bola. Todas essas linhas você traça para que você tenha a proporção de um elemento para outro. Esses elementos aqui, eles estão no mesmo plano, mas essa pirâmide podia estar mais para trás, mais para frente, e isso tudo você enxergar fazendo essa linha. Como você faz essa linha? Tirando medidas. Como que você tira essas medidas? Você pode medir com o próprio lápis. Você olha para um objeto, e vê a altura do objeto e o final do objeto com o próprio lápis e coloca essa medida no papel e marca. Você já deve ter visto em filme ou algum artista olhando para um objeto com lápis assim para frente como se fosse um maluco? É isso aí, ele está tirando a proporção do objeto. Você olhou aquele objeto, viu que ele dá da ponta do grafite até o final aqui. Você vai e coloca aqui, ó. Aqui é o tamanho dessa pirâmide. Você marca e marca. Assim você tira o tamanho desse objeto e vai fazendo isso com todos os objetos que tiver na folha. E agora eu vou dar um exemplo aqui desse cubo. Como você dá esse 3D, essa profundidade no desenho. Vamos supor que aqui é a nossa base, certo? Toda linha horizontal ou vertical que você fizer no desenho, você está dando altura e comprimento. Toda linha em diagonal, você está dando profundidade ao desenho. Note que se eu posso aumentar essa linha o máximo que for, eu só vou dar altura nesse objeto. Eu posso aumentar essa linha o máximo que for, eu só vou dar largura no objeto. Mas olha a linha em diagonal, como que faz esse objeto ter uma profundidade. Você tem a noção que esse objeto está indo para o fundo da folha. Aqui é o fundo da folha. Então você está levando esse objeto para o fundo da folha. Vou pegar um exemplo aqui que eu acho que vai ser bem didático. Todo mundo já fez aquelas casinhas na infância, na escola, e alguns fazem até hoje, que você retrata aquela casa de frente, mas coloca até a janela dos lados, mas você só vê a frente da casa. Então vou fazer um exemplo usando as linhas normais, retas, que todo mundo faz, e vou dar as diagonais para ver a diferença, como que fica. Eu vou até fazer com a régua para ser mais rápido. Então vamos lá. Acho que todo mundo já desenhou uma casinha assim. Por mais que eu tente colocar outra janela aqui, estender essa parede para cá, vai sempre ficar o mesmo plano, em 2D. Todo mundo já desenhou uma casa assim. Agora eu vou dar um exemplo como que você jogando as diagonais, você tem essa noção de profundidade, de lateralidade no desenho. Vou fazer outra casa aqui do lado, espero que esteja saindo na folha. Olha a linha reta e olha a diagonal. Vamos fazer aqui do lado mesmo a diagonal. Note a diferença desses dois exemplos. Aqui você só vê um plano, só o 2D. Aqui você tem a perfeita noção que a casa está indo para o fundo, para o final. Quanto mais diagonal, quanto mais eu levasse essa linha, mais para o fundo da imagem ela iria. Você vê como
Se aqui fosse a rua, aqui você estaria virando a esquina dessa rua. Ó. Supor que aqui seria a rua. E você estaria virando a esquina dessa rua. Olha como que você vê a diferença indo para o final da folha. E todas as linhas retas, altura. E aqui eu até fiz meio torto, mas você segue a porta, as janelas, da mesma reta da casa indo para o alto. E a parte de baixo, as horizontais, a janela também teria que ser em diagonal. Aqui eu errei, ó. É em diagonal, seguindo a mesma diagonal da parede. Assim você tem um 3D, uma profundidade no desenho. Valeu, pessoal. Ficamos por aqui. Até a próxima aula. Dedicação, esforço, treino. Vamos para cima e vai arrebentar.